Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo tá lotado de spoilers. Eu ia minimizar alguns, mas decidi que vou deixar todos. Essa rota é praticamente impossível de reduzir os spoilers. Então, se você é curioso, vem comigo. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas, que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Tsugi Hagu If, a Rota da Gula. Obviamente, antes de começar a história, eu preciso dar uma base pra vocês, porque como o arco 6 é um arco bem avançado em relação ao anime, eu preciso explicar como tudo chegou a esse ponto. Basicamente, depois do arco 5 em que toda aquela rapaziada luta com os bispos, o Subaru, a Anastácia, a Emília, a Han, a Ren, a Beatrice e o Julius, eles vão pro leste de Lugúnica. O destino deles era a Torre das Pleiades, dentro das vastas dunas de areia de Algria. Eles tinham que chegar na Torre das Pleiades para resolver um monte de problemas que foram causados no arco 5, como o braço preto do Subaru, o Julius com o nome comido e a Anastácia possuída. Fora a Ren que também tava em coma, né, então seria uma puta ajuda ir pra lá. E antes deles conseguirem chegar lá, eles tiveram que enfrentar um monte de obstáculos, e um deles era a tempestade de areia. Só que essa tempestade de areia não era uma tempestade comum, ela era feita como um mecanismo de defesa da área. E toda essa defesa era pra justamente ninguém chegar na torre, porque nessa torre tá selada a Bruxa da Inveja. Como eu acabei excluindo aquele vídeo sobre a Sátala, eu vou dar uma explicação rapidinho aqui pra vocês. Essa torre guarda o corpo físico da Bruxa da Inveja. Ela foi selada pelo sábio, conhecido como Flugel, o dragão Vulcânica e o rei de Astra, o primeiro santo da espada. Como o Flugel não tá mais lá, ele deixou uma guardiã na torre, chamada Shaula. A Shaula tem o papel de impedir que qualquer pessoa chegue perto da Torre das Pleiades. Então, além da tempestade de areia, a Shaula fica atirando de longe nos caras. Depois de todo mundo ter literalmente comido areia, eles finalmente conseguem chegar na torre. O Subaru tinha desmaiado, mas logo ele acorda dentro da torre com a rapaziada reunida. Lá a Shaula já encontra ele e tenta agarrar ele quando ele levanta. Ela tem muito carinho por ele e diz que o Subaru é o mestre dela. Só que o mestre dela era conhecido como Flugel, o sábio. Foi ele que criou a torre onde tá a Shaula, o Subaru e toda a galera dele. E é nesse arco que entra a teoria que o Subaru é o Flugel. Pior que, se não for verdade, eu quero ver como que o Tapei vai se livrar dessa teoria. Tem tantas pistas que o Subaru é o Flugel que chega até ser meme. Enfim, voltando. A Shaula fala que eles não podem sair da torre até completarem todos os desafios que tem lá dentro. O que significa que, caso alguém saia da torre, a Shaula vira um monstro gigante e mata todo mundo. É tipo um Sword Art Online. Você entrou na torre, agora tem que zerar todos os andares. E além dessa regra, tem outras regras também que se resumem a não danificar a torre, não desrespeitar a biblioteca e não violar as regras dos testes. Ela explica que existem 6 andares na torre: Electra, Selaeno, Taigeta, Maia, Asterope e Alcione. O Subaru pergunta pra ela por que não tem um andar chamado Merope, e ela fala que é um segredo. Como o Subaru conhece muito de estrelas, ele sabia que Merope também fazia parte do conjunto das Pleiades. Cada um desses andares são referências a estrelas do grupo chamado Pleiades. O Subaru junto com toda a rapaziada era um primeiro desafio que dependia de saber as constelações. E é bem estranho um teste que só o Subaru consegue passar. E pra quem tá curioso, o teste consistia em o Subaru acertar o nome de estrelas nos monólitos que tinha lá. E a resposta certa era justamente a que tinha o nome de Rigel. Tapei, seu espertinho. Pra quem não lembra, Rigel é o nome do filho do Subaru em uma das linhas do tempo alternativas que tem o nome de Renif, a Rota da Preguiça. Eu já fiz essa história aqui no canal, então se você ainda não viu, eu vou deixar o card aí em cima. Bom, eles passam o teste e acessam a Biblioteca dos Mortos em Taigeta, que contém o livro de todas as pessoas que já morreram. Essa biblioteca funciona assim: quando a pessoa morre, a biblioteca gera um livro, e nesse livro tem todas as memórias daquela pessoa, tem tudo que ela já passou na vida dela, desde quando ela nasceu até quando ela morreu. Então se a pessoa tem uma certa proximidade com ela e quiser ler o livro vai se abrir pra ela e vai mostrar as memórias dela. E caso a pessoa não tenha uma certa proximidade, o livro nem funciona. Só que o problema é que é extremamente perigoso ler esses livros. Era dito que caso você lesse, a tua alma ia ser consumida por ele e você ia ficar meio maluco. E além da biblioteca de Taigeta, também tinha uma sala verde que tinha um espírito lá dentro, que ele basicamente curava todo mundo que tava lá dentro. E a única função dele era curar, então ele só ficava lá. O grupo deles montou uma base ali do lado das salas e ficou lá como um acampamento. Depois deles conferirem tudo, eles foram pro segundo teste. Só que o segundo teste não era tão fácil assim quanto o primeiro, que era só adivinhar a resposta. O segundo teste consistia em você, basicamente, derrotar o rei de Astria, o primeiro santo da espada. Derrotar um fodendo Astria. Obviamente, todo mundo tomou uma surra lá e tiveram que voltar pro acampamento. Eles precisavam pensar em outro jeito de passar no teste. E antes de dormir, o Subaru troca uma ideia com a Anastácia, que tá sendo controlada pela Equidona.
E assim como eu falei no vídeo dos espíritos artificiais, que inclusive é um vídeo muito antigo, a Eikidona possui o corpo da Anastácia, e não é a Eikidona bruxa, é a Eikidona que é um espírito artificial. Esse espírito artificial foi criado com base na alma da Eikidona, então ele basicamente tem os mesmos desejos, gostos e modos de falar. Então tecnicamente existem duas Eikidonas, uma é a bruxa e a outra é um cachecol em forma de raposa que tá no corpo da Anastácia agora. Bom, eles conversam e tal, e o Subaru sai pra dormir. Ele não queria dormir com o pessoal porque ele tava meio mal e ele queria ficar sozinho. Nisso ele deita num lugar afastado de todo mundo. Porém, quando ele acorda no outro dia, ele tá em outro lugar. Ele acorda na sala verde, onde tem aquele espírito lá que cura todo mundo. Mas a questão mais bizarra aqui é que o Subaru acordou sem memória nenhuma. Ele não tem memória nenhuma de lá. Nem das pessoas, nem dos eventos, nem do lugar que ele tava. É como se ele tivesse sido invocado pra Torre do Nada, igual no episódio 1, no meio da rua. E basicamente, a última lembrança que ele tem é da loja de conveniência. Bem-vindos ao plot mais esquisito de ReZero. Nisso acontece uma série de eventos. O Subaru conta que ele não é daquele mundo e falam que ele é além da cascata. Ele tenta fugir da torre e é morto 2 vezes empurrado da escada. Enfim, só dá bosta pra ele. E vocês têm que lembrar que ele não tem memória, então ele tá tipo muito aterrorizado. Nesse intervalo entre os loops ele testa em contar ou não contar sobre a amnésia, só pra ver como os eventos vão se desenrolar. Ele também descobre que o retorno através da morte é uma habilidade e até ele chama de visão do futuro, que é basicamente a mesma coisa. A Sata ela também aparece algumas vezes e tem até o momento que a Patrasche brilha outra vez. Nossa, como eu adoro aquele dragão terrestre, velho. Tem também a morte da Meili pelas mãos do Subaru, que foi sem querer, que inclusive é isso a ponta do if, então eu vou ter que explicar pra vocês também. Teve um loop que o Subaru ele chamou a Meili pra conversar com ele sobre a noite anterior, porque ele não lembrava de nada e ela lembrava de bastante coisa dele. E aí nisso que eles sentam pra conversar um com o outro, o Subaru perde a consciência por alguns segundos. Quando ele acorda de novo, a Meili tava morta no chão, estrangulada. E ele fica em choque porque ele não tinha feito aquilo. Ele nunca ia matar alguém assim do nada. E ele reparou que foi ele mesmo porque o pescoço dela tava sujo com manchas pretas que tinha no braço dele também. E o braço dele tava todo machucado de alguém tentou impedir que fosse enforcado. Então basicamente foi ele mesmo que matou a Meili enforcada no chão. Aí tem todo o medo dele de descobrirem o corpo dela, aí ele esconde o corpo, aí ele mete o louco pra todo mundo, porque ele tava com muito medo. E aí a Beatrice acha o livro dos mortos da Meili na parede lá da estante. Aí o Subaru convence todo mundo a ler o livro pra ver o que aconteceu com ela. Aí nisso a gente tem o primeiro contato com o que acontece quando a pessoa lê o livro. E basicamente o Subaru viu a vida inteira da Meili desde o início até o final. E viu que era outro Subaru que tava matando ela naquele momento, não era ele de verdade. Inclusive gera desconfiança que ele acha que o Subaru que matou ela é o Subaru com memórias, então, tipo, fica um mistério no ar. Depois que ele lê o livro, a Meili basicamente fica na cabeça dele, tipo, ela aparece assim do nada do lado dele. Aí, tipo, fica conversando com ele, fala o que ele tem que fazer. Tipo, mesmo que a pessoa tenha morrido, quando você lê o livro dela, ela fica, tipo, do seu lado, assim, conversando com você. Obviamente eu não consigo contar tudo com detalhes de como aconteceu, porque esses eventos são muito grandes e o vídeo ia ficar gigante também. Mas basicamente o Subaru tava sem nenhuma memória e ele tinha ficado muito desconfiado e confuso de todo mundo. A cada loop todo mundo morria, ele morria e ele não tinha nenhuma resposta pra nenhuma pergunta que ele tinha. Ele tinha medo de todo mundo e basicamente não sabia o que fazer. Inclusive ele começou a achar que era um erro ele tá ali, era um erro o Subaru sem memória existir. Aí nisso, depois que ele matou a Meili sem querer e leu o livro dela, ela começou a entrar na cabeça dele e começou a falar com ele sobre matar os outros e acabar logo com a vida de todo mundo pra ler o livro deles. Porque basicamente, se você lê o livro da mente dos outros, você vai saber quem é você de verdade, né? Você vai ter um entendimento maior do que tá acontecendo no mundo. Então ele ficou entre matar o pessoal só pra ler o livro dos mortos de cada um e ver como ele era, ou desistir de tudo e se entregar à escuridão do seu coração. Na rota principal, a Emilia salva ele e convence ele a tentar recuperar as memórias dele na torre de algum jeito. Então, tipo, fica tudo tranquilo. Só que nesse if, ele decide ser persuadido pela Meili que tava na mente dele e acaba executando o plano de matar todo mundo. E esse foi o ponto de divergência. Ele escolheu matar todo mundo só pra ler o que tinha na mente de cada um deles. Ele queria se tornar o Subaru verdadeiro. E é agora que começa o if, tá? remendando, preenchendo cores, remendando. A história começa com o Subaru perguntando algo bem específico por uma garotinha que tava no norte de Lugunic. Era uma vila pequena e só tinha sobrado ela lá. Ei, qual é o meu nome? A garotinha era chamada de Amoe Sears. Ela tava com medo e tava muito relutante em responder a pergunta do Subaru. Ela responde com um não, afinal ela realmente não sabia quem era ele, mas o Subaru aceitou o não que ela falou. Afinal a vida é feita de escolhas e o Subaru aceitou a escolha dela. Ela não sabia o nome dele. A cena pula pro Subaru fazendo um almoço pra turma dele no meio da estrada. A Han, a Emilia, o Julius, a Beatrice e
a Meili discutiam com muita alegria do que eles gostavam mais, se era batata cozida no vapor ou se era maionese. Depois de um certo tempo conversando, o Subaru recebe a Shaula correndo atrás dele. Depois que ele vê ela chegando, a presença de todos aqueles amigos dele antigos acaba desaparecendo. Eles não estavam ali de verdade, só estavam na cabeça dele. E na realidade, o almoço só foi feito para duas pessoas, pro Subaru e pra Shaula. E a angústia que ele sentia era sempre a mesma. E a Shaula, ela só completava o entendimento racional dele. Ela tava lá pra ajudar ele por vontade própria, então ele apreciava a ajuda dela. E o caminho dele tava só começando. Alma e mente desgastada, cansada. Era isso que resumia o estado de espírito do Subaru. Andando a pé, ele pensa qual direção ele devia ir. A Han fala pra ele ir na grande cascata e se jogar de lá. Ele até acha engraçadinho, mas ele decide ir pro oeste. Era a melhor opção pra ele. Depois de um certo tempo andando pro oeste, o Subaru e a Shaula trombam na estrada com uma carruagem de dragão. Depois dessa carruagem quase atropelar eles, a carruagem para e sai uma pessoa pra fora chamando o Subaru. Uma figura muito parecida com o Otto apareceu. Era o irmão mais novo do Otto, o Higgin Swain. Ele tinha acabado de sair da aldeia e avistou o Subaru na estrada com a Shaula. O Subaru obviamente mete o look e cumprimenta o cara e ele lembra que o Subaru era um amigo do Otto, do irmão dele. Eles conversam um pouco sobre eles e sobre os interesses deles. O Subaru fala que ele tá numa jornada de autodescoberta. E o engraçado é que ele fala essa frase de um jeito bem irônico, ele achava que era coisa de adolescente. O Higgin até se oferece pra tratar a saúde do Subaru porque o Subaru admitiu que ele não tava muito bem na cabeça, mas a única coisa que ele queria mesmo ali era absorver as memórias do Higgin que tinha sobre o Subaru que ele conhecia, o tal Subaru sem a perda de memória. Então, né, já sabem, vacilou vira livro. Depois do Subaru ordenar que a Shaula cortasse a cabeça dele, ela pega o corpo dele e esconde na floresta. E o foda é que tudo aconteceu num flash de luz, a Shaula tem um ataque muito rápido. O Subaru arrumou as coisas e foi em direção à aldeia dele. Quem mais lá poderia conhecer o Subaru original? Ele ia descobrir. O Subaru volta à realidade depois de ler o livro do Higgin. Mesmo depois de já ter lido 23 livros, ele nunca se acostumou com a sensação ruim. A Shaula pergunta se ele tá bem e ele fala que sim. E nisso ele pede o próximo livro. O Subaru tinha uma lista de todas as pessoas que conheciam ele, e ele ia recuperar todos os fragmentos de cada um deles. A memória do Higgin foi meio decepcionante pra ele, porque o Higgin não conhecia muito bem o Subaru assim que nem o outro. Mas mesmo assim foi bem útil pra ele. Depois de um tempo procurando os livros, o Higgin começa a conversar com o Subaru na mente dele. O Higgin torce pro Subaru recuperar todas as memórias, e o Subaru aprecia isso. O Subaru fala com a Emilia sobre o que ele vai fazer depois de recuperar todas as memórias. Ele revela que vai voltar no tempo quando recuperar todas as memórias pra finalmente se tornar aquele Subaru que não tinha amnésia. Ele fala que poderia se transformar no seu eu antigo e voltar a viver normalmente com eles na outra vida. O assassinato se torna um hábito. Essa é uma frase famosa que o detetive Hercule Poirot deixou pro mundo. Não se trata de alguém que mata por gostar, mas mata pra resolver os problemas. E é basicamente o que o Subaru mais faz nessa rota, matar pra resolver os problemas dele. Ele precisava terminar aquilo, ele precisava trazer de volta aquele Subaru que todo mundo amava. Ele precisava trazer de volta aquele Subaru que salvou todo mundo, que todo mundo confiava. Ele tinha que continuar. A cena pulou pra Equidona na cidade de Pristela, pra fazer uma reunião de emergência. Essa cidade é a mesma do Arco 5, então basicamente a Anastácia voltou da Torre das Pleiades pra contar tudo que o Subaru tava fazendo. Eu tinha falado Equidona, mas é porque Equidona tá controlando o corpo dela, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Nessa reunião tava o Reinhard, o Otto, o Garf e alguns soldados. A Equidona de alguma forma conseguiu fugir do ataque do Subaru na torre enquanto ele matava todo mundo lá. Ela revela também que controla o corpo da Anastácia e foi pra torre com o pessoal pra tentar reverter isso e devolver o corpo pra ela. O Reinhard, o Otto e o Garf ficam meio em choque depois de descobrirem que o plano do Subaru era matar todo mundo. O Subaru tava passando o rodo no país inteiro atrás das memórias dele. E é óbvio que o Subaru não conseguia sozinho, a Shaula fazia tudo que ele mandava. A Equidona fala que espera que eles consigam impedir o Subaru porque senão muitos inocentes vão morrer ainda. E depois disso eles se separam. A Equidona estava visivelmente decepcionada. Seu plano era ir na Torre das Pleiades para conseguir acordar a Anastácia de algum jeito. Só que no final das contas foi totalmente um fracasso. Nisso ela encontra o Ricardo, que é dos Lobos de Ferro. Eles conversam um pouco e ele fala que mesmo que ela tenha desistido de acordar a Anastácia, ele vai encontrar o jeito de fazer isso. O Ricardo era como um pai pra Anastácia e ele faria tudo o que pudesse pra ajudar ela. Era uma cena bem fofa, se não fosse pela desgraça que tava vindo. Depois de alguns minutos, eles sentem um tremor na cidade, e o Ricardo logo percebe. Ele pega o corpo da Anastácia, joga pra cima e prende ela, enquanto é arrastado pela corrente de água. A cidade de Pristela mais uma vez não ia ter paz. Enquanto a cidade era inundada, o Subaru solta um pequeno suspiro. Era realmente genial a arquitetura da cidade em relação a isso. A armadilha feita para matar as bruxas era um mecanismo muito útil para ele, e ele aproveitou isso para matar todo mundo que tava lá. O Subaru mandou a Shaula abrir todas as comportas e inundar a cidade. Atrás dele tava a Petra, que deu um relatório da situação. Até a Frederica fala com o Subaru e desaprova as ações dele. O Rosval também tava ali perto dele e perguntou o que ele vai fazer depois daquilo. E o Subaru fala que vai atacar o ser mais problemático para ele.
Depois de engolir um monte de água, o Garfield e o Otto se salvam. Eles ficam confusos, afinal, por que do nada as comportas foram abertas? Os dois dentro da casa tentam sair em meio aos destroços. Eles eram um dos poucos sobreviventes da cidade de Pristela. Enquanto eles saíam, eles foram recebidos por uma chuva de raios de luz. E alguns desses raios acertaram de raspão o Otto e o Garfield. Eles saem correndo pelos telhados enquanto eram alvejados. O Otto e o Garfield tentam ver de onde tá vindo o ataque e era realmente bem longe. O inimigo era muito bom com ataque à distância. O Garfield, muito puto, ele sai pulando em direção à pessoa que tava criando os ataques. E logo no caminho ele vê o Subaru em cima de uma estrutura só observando o espetáculo. O Garfield reconhece pelo cheiro, mas ele era fisicamente bem diferente do Subaru original. Cabelo branco e um olho sem vida. Era assim que ele tava. Enquanto o Garfield observava o Subaru, ele foi atingido por um ataque fatal da Shaula, que perfura todos os órgãos internos dele. E aquele foi o fim do Garfield, bem na frente do seu amigo Otto. O Otto até tenta fugir, mas ele escuta os passos atrás dele. Era o Subaru, ele ainda estava debochando do Garfield ter morrido. O Otto se vira e confirma que a história daquele ano era real. O Subaru enlouqueceu totalmente. Era só ele se olhar no espelho. Cabelos brancos, caolho e sem nenhuma pena dos mortos. Aquele definitivamente não era o Subaru que o Otto tinha como melhor amigo. O Subaru fala que ouviu muito sobre o Otto e que era uma honra conhecer ele. Nessa cena o Subaru e o Otto conversam. Na mente do Otto ele havia se transformado totalmente. Aquela viagem foi amaldiçoada e ele sabia disso. O Subaru admite ser uma pessoa má e horrível, mas mesmo assim ele quer concluir o objetivo dele. O Otto até pergunta o que aconteceu com o olho e o cabelo dele que estavam totalmente diferentes. O Subaru revela que ele ficou cego de um olho de tanto bater a cabeça quando ele começou a ler um dos livros dos amigos mortos dele. Ele tinha começado a enlouquecer já, e o cabelo dele ficou daquele jeito porque ele passou por muito estresse. É bem semelhante ao que aconteceu com o Kaneki de Tokyo Ghoul. O Subaru fala que o Otto é bem famoso e que é um inimigo bem problemático pra ele. E ele fala que ele não pode dar tempo pra ele, senão ele arruma um jeito de destruir o Subaru. E o Subaru fala que vai acabar com ele ali mesmo. O Otto até elogia o plano do Subaru de esperar todo mundo se reunir para decidir abrir as comportas. Quase todo mundo morreu nesse ataque. E o Subaru fica muito feliz de ter sido elogiado pelo Otto. Afinal, era uma grande conquista para ele. O Otto ri e fala que o plano dele tinha uma falha. A falha dele era ter mirado no Otto e não no Reinhard. Ele fala que primeiro devia ter mirado no Reinhard e não nele. O Subaru até achava interessante a visão dele, mas ele fala que a ideia dele também tem um erro. Derrotar o Reinhard levaria muito mais tempo, muito mais preparo. Ele mirou na cidade de Pristela de propósito, e o objetivo principal dele era matar o Otto. Todos os espíritos na cabeça do Subaru apontavam o Otto como a pessoa mais perigosa pro Subaru. O cara é tipo o Batman, tá ligado? Se deixar muito tempo se preparando, já era. Ele não era perigoso pelo poder de fogo, mas pelo seu intelecto. O Otto era o único capaz de parar os planos do Subaru, ninguém mais. Por isso o Subaru foi direto em cima do Otto. Essa era a cartada final do Subaru. O Reinhard fica pra depois, não é tão importante assim. O Otto viu que não tinha como fugir daquilo e ele só xinga o Subaru enquanto o Subaru começa a rir dele. A vida do Otto acaba num flash de luz e acaba perfurando o peito dele. Depois de ter matado o Otto, ele escuta uma voz atrás dele. Isso é o mais longe que você irá, disse o Reinhard. O Subaru olha pra trás e fica surpreso. O grande santo da espada tava ali, bem na frente dele. O Subaru até se desculpa com ele, afinal ele não tinha culpa de nada que tava acontecendo ali. Era tudo um objetivo do Subaru. Ninguém tinha culpa de nada, só o Subaru. E ele sabia disso. O Reinhard só tava fazendo o trabalho dele como herói. E o Subaru admite que ele cometeu todos aqueles assassinatos só pra conseguir as memórias de cada um. E ele fala que vai derrotar o Reinhard um dia, mas não hoje. A Shaula fica com um pouco de medo, afinal o Reinhard manifestava uma aura muito poderosa, igual a do Raid. E o Subaru explica pra Shaula que o Reinhard é descendente do Raid, por isso que ele é tão poderoso assim que nem ele. Mas de qualquer forma, o Subaru não ia lutar com ele. Mas como que ele ia fugir do Reinhard se o Reinhard conseguia matar ele ali mesmo antes de fugir? Como sempre, o Subaru tinha uma carta na manga. Ele fala que a Felt sobreviveu à enchente e que tá na borda da cidade. Logo depois disso, a Shaula levanta o braço e lança uma rajada de luz na direção onde a Felt tava. O Reinhard sai voando desesperado pra tentar impedir o ataque que chegue lá. Logo que ele sai correndo pra impedir o ataque, a Shaula pega o Subaru e foge da cidade. Com o Subaru dizendo que não importa o quão forte o Reinhard pensa que é, ele vai matar ele um dia. Caralho! É brabo, é brabo. Depois de um tempo, o Reinhard encontra uma garotinha. Ele pergunta o nome dela e ela fala que é a Amue. Essa garotinha é a mesma do começo da história, em que o Subaru pergunta o nome dele pra ela. Ela revela que os responsáveis foram um homem que falava sozinho e uma mulher. O Reinhard não tinha dúvida que era eles dois. Enquanto o Reinhard vê a garotinha chorando de medo, ele podia ver nos olhos dela quem ele tinha que matar. E era um dos seus antigos amigos. Num caminho cheio de mato, o Subaru conversa com seus amigos dentro da sua cabeça. A conversa é bem amigável, todos lá estavam bem felizes por estarem junto com o Subaru. O jeito que eles conversam é como se eles ainda estivessem vivos. E o interessante é que nenhum deles tinha ressentimento do Subaru, não tinha tristeza e nem dor. E o Subaru também não culpava eles.
O Subaru só queria espiar a mente daqueles que ele matou, até chegar no seu objetivo, pra finalmente recuperar o antigo Subaru e ter todo mundo de volta vivo. Nessa cena, o Subaru começa a ver todas as memórias das pessoas que ele matou. Então tem todos os jeitos que chamavam ele, os sentimentos, as opiniões. Ele tava quase completo. O plano dele tava quase finalizado. Ele revela pra Shaula que só falta 2 pessoas pra ele terminar. O Reinhard e ela. Afinal, os dois conhecem o Subaru. Normalmente alguém fica em choque quando acha que vai morrer, mas a Shaula concorda com o Subaru querendo isso. Ela faz tudo que o mestre mandar. E ele fica até meio sem jeito, afinal, ela ajudou ele na jornada inteira. E ele até resolve ceder um pouco de carinho pra ela. Depois que ele matar o Reinhard e a Shaula, ele poderia ver as memórias e finalmente se matar, pra finalmente voltar no ponto de salvamento onde todo mundo tava vivo. Ele finalmente estava muito perto de concluir o seu objetivo, e ele não ia desistir. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Gorfista, Anderson Oliveira, Aldi Entretenimento e Games, Pedro, Vinícius Santos, Thales John, Caio Lucas, Green, Lixo Deso, Yaze, Flashzão, Forgotten e C10. Muito obrigado mesmo a todo o apoio que vocês me dão, pessoal. Ajuda demais. Mas aí, qual a opinião de vocês sobre esse if? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.